Muito bem, muito bem. Muito boa noite a cada um de vocês. Um prazer enorme ver todos vocês por aqui nessa noite especialíssima que a gente está trazendo mais uma vez aí o nosso grande amigo Daniel Grespan, né, gerente geral da qualidade lá na Toyota, né, um grande amigo. A gente fez, ainda bem, né, que a gente consegue dentro do ambiente de trabalho. Eu sou um privilegiado dentro do ambiente de trabalho formar alguns amigos. E isso é extremamente importante, a gente está cultivando isso, e hoje a gente recebe aqui, com grande prazer, a gente recebe o Daniel Grespan. Grespan, por gentileza, já se apresenta para o pessoal, faz as considerações iniciais, vai lá. Bom, obrigado, né? Acho que eu não posso começar de outro jeito senão agradecendo essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque só do fato da gente ser convidado aqui para estar aqui já é uma satisfação, né? Você sabe que é super difícil hoje a gente conseguir conciliar tudo, mas esse tempinho aqui a gente tem guardado para estar aqui com vocês. E a gente também, quando vem para cá, você gera uma autorreflexão, né? Quer queira, quer não, quando a gente vê o tema ali, você pensa um pouquinho mais naquilo. O fato de você pensar, você levanta algumas falhas que talvez você mesmo esteja cometendo, faz uma reflexão. Legal. Então, eu tenho que agradecer por estar aqui primeiro. Joia. Muito obrigado, né? E, bom, acho que o pessoal que está aqui já me conhece, mas eu estou com quase 20 anos aí na Toyota. E comecei como engenheiro júnior, hoje eu sou gerente geral da qualidade, sempre envolvido na área da qualidade e em mais algumas outras coisas, pelo meu próprio perfil, de ter o prazer de trabalhar na indústria automobilística, mas também ser um fã, né, de carros, um fã do automóvel, um fã de corridas. Então, eu acho que eu tenho essa entre aspas, sorte, né? De alguma maneira eu busquei isso, mas eu tenho essa sorte, então me sinto privilegiado por isso. E é isso, estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês aí sobre as experiências e quem sabe poder ajudar um pouco também na jornada de cada um. Maravilha, Grespan, imensa gratidão. A Gratidão. gente que agradece você estar sempre aí disposto a atender ao nosso chamado aí, a vir bater esse papo bacana que a gente sempre faz aqui. Eu tenho certeza que o público que nos vê sempre gosta. Yoshida, vai lá. Considerações iniciais, vamos lá. Bom, primeiramente, gratidão, Grespan, gratidão, Borgomoni, por estarmos juntos nessa grande jornada. Gratidão a todos presentes na live. Bom, viemos, né, Grespan, começo da Toyota, né, engatinhando, né, nos conceitos, nos fundamentos, etc. E foi uma jornada muito legal, muito bom ter você aqui compartilhando seu conhecimento, né, e relembrando as nossas experiências lá no passado. E não tem outra palavra senão gratidão. E a gente começa, né, tropeçando, metendo o pé pelas mãos, né, e esse aprendizado é o que precisa, né, trazer aqui para compartilhar com o pessoal, né? Gratidão. Maravilha. Gratidão, Yoshida. Gratidão, Negrespan. Eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. E eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística. Me tornei terapeuta e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via. E junto a gente está construindo o Lean Emocional, que mistura as técnicas do Lean Manufacturing com inteligência emocional. E por que a gente fez essa mistura aí, juntando a parte técnica com a parte emocional? Por que a gente sentiu essa necessidade, né? Justamente porque, assim, somatório de experiência do Yoshida e do Borgomoni com o Lean, somam aí 49 anos. E a gente percebe que sempre que tem alguma falha na implementação, é justamente porque o sentimento das pessoas não são levados em consideração. Aquilo que a pessoa sente de verdade, está lá dentro dela, acaba sendo ignorado. E aí, o que acontece? Aí essas pessoas que se sentem ignoradas, elas se sentem excluídas do meio, elas se sentem excluídas do grupo. E aí, o que acontece? Quando alguém está se sentindo excluído de um grupo, mais do que ela não fazer a atividade que ela deveria estar fazendo, ela começa a jogar contra. E isso faz parte do ser humano, é absolutamente normal. Todo mundo é assim, mais ou menos, depende da experiência e da maturidade de cada um. Mas eu vou dar um exemplo, vamos exemplificar, porque daí vocês vão entender um pouquinho melhor
por que que isso acontece com todo mundo de verdade? Todos nós, Grespan, todo mundo aqui, todo mundo é assim. Por quê? Porque quando a pessoa se sente excluída do grupo e o grupo foi muito bem, significa que essa pessoa não fez falta nenhuma. E quem que gosta de não se sentir assim, pô, você e nada é a mesma coisa? Ninguém gosta disso. Ninguém gosta, ninguém Complicado. se sente bem, é muito complicado. É muito Vida ao complicado. dor. Exatamente. Agora, por outro lado, se o grupo vai mal e essa pessoa está excluída, o que que acontece? Ah, viram? Se eu tivesse fazendo parte desse grupo, a coisa teria sido diferente. Então agora vocês vão ter que vir aqui pedir a minha volta, né? E a pessoa acaba se sentindo melhor com isso. Isso é verdade. Agora, na hora que existe essa passagem de função, né? Na hora que a pessoa está, né? O que que é o grande, o que que é o mais importante? O importante é fazer com que essa pessoa perceba o quanto que ela é importante, o quanto que ela é valorizada. Então, para o gestor, na hora que está transmitindo uma atividade para um colaborador, é importante ele chegar e falar: olha, fulano, você é muito bom nas habilidades A, B e C. E porque você é bom nessas habilidades, eu estou confiando em você. Essa atividade aqui, essa atividade é extremamente importante para o sucesso do grupo. Por isso que eu quero que você faça parte, lidere essa história aqui, faça com que essa atividade aconteça, porque se ela não acontecer, o grupo vai acabar indo muito mal. Por isso eu preciso da tua colaboração, de estar junto nesse processo. Na hora que a pessoa recebe dessa outra maneira, a coisa fica muito diferente. Ela se sente valorizada, ela se sente importante, ela entende que o que ela vai fazer é extremamente importante, não só para ela, mas como para o grupo como um todo. E aí, mais do que ela fazer a atividade dela, ela vai se colocar ali à disposição, ver se alguém está precisando de alguma coisa, se as coisas estão indo muito bem, porque ela está liderando ali, foi confiado a ela essa responsabilidade. E isso faz toda a diferença na hora que a gente fala de uma implementação, principalmente nas ferramentas do Lean. Eu só vou fazer um recadinho aqui extremamente importante. A gente também está ao vivo no LinkedIn do Yoshida e no YouTube do Yoshida. Quem está assistindo aí, não tem problema nenhum. Se quiser vir aqui para a sala do Zoom, todos muito bem-vindos, cabe todo mundo aqui, tem o link aí para vocês. Agora, por gentileza, não utilizem o chat aí no Zoom e no LinkedIn, porque a gente não consegue, eu não consigo ler o chat tanto daqui quanto daí, aí vocês vão ficar chateados comigo, né? Então, por gentileza, não utilizem o chat aí do Zoom ou do LinkedIn, tá certo? Eu vou dividir aqui a tela com vocês para o nosso tema de hoje. Hoje a gente está falando da gestão para a excelência com Daniel Grespan, que trabalha na Toyota, é gerente geral da qualidade, aí em mais algumas outras coisinhas a mais, aí cuidando também do Gazoo, por isso que ele está com aquele carro bonito ali atrás dele, né? Então, extremamente bacana, uma grande gratidão a gente poder contar com o Grespan aqui junto com a gente. E hoje nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikok Pro, a empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, a empresa de autoconhecimento. Toda vez que o Grespan olha essa minha foto, ele dá uma risadinha e ele fica assim: nossa, o Borgo era grande desse tamanho, meu. Era gigante, né? E era mesmo, era isso aí. Mandei mais de 35 quilos embora, principalmente mudando a cabeça. Fiz uma grande transformação em mim, ajudei uma série de pessoas a se transformarem também, uma delas o próprio Yoshida, não foi isso, Yoshida? Exatamente, Borgo. Eu já tive uma época de também com sobrepeso, mas principalmente o sobrepeso que eu sempre tive é sobrepeso de crenças limitantes. Carregava toneladas e toneladas nas costas, isso atrapalhou bastante a minha jornada. Gratidão por ajudar a me livrar delas. Tamo junto. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, a Bosch, a Mosaic, né, uma empresa de mineração, né, focada em fertilizantes, a Rumo, uma empresa de logística focada aí na parte de ferrovias, e a Nidec, né, a Nidec assim, é uma empresa antiga Embraco, né, que é a empresa de compressores, principalmente compressores de refrigeração, né, tanto de frio, de geladeiras, mas tenho certeza que quase 100% das geladeiras que são produzidas aqui no Brasil tem o compressor da Nidec, né? Só algumas importadas que não, e a gente esteve lá com eles, com essa turma bacana aí de logística, foi muito legal. A gente esteve lá em Joinville há uma semana e pouco atrás, a gente estava lá. Então vamos lá, aqui no nosso tema de hoje, né? Quando o gestor não é seguido pela equipe, é porque não existe confiança entre os membros, né? Isso que é a grande verdade. Então, o ambiente, né, fica pedindo por transformação. Qual que é o grande ponto, né?
as pessoas se desconfiam uma das outras, então aquilo que o líder fala não é nem sempre a verdade, existe uma desconfiança, e isso acaba com a empresa, acaba com os departamentos e pode levar a empresa a acabar também. Então, o primeiro passo aí, né, a comunicação não violenta, criando um ambiente onde é possível errar, sem ser punido. Porque o que acontece, né? Quando aí a pessoa erra, né, e o líder vai lá, e ao invés de chamar a responsabilidade de bancar a tentativa do erro, a tentativa do acerto, que não deu muito certo, né, e chamar a responsabilidade para ele aponta o dedo e fala, vamos caçar o culpado disso, o que ele está fazendo? Duas coisas. Uma, ele não assume a responsabilidade que é uma obrigação, aí, um dever, né, um grande dever do líder. E depois, o que mais vai acontecer como reflexo disso? Ninguém vai querer passar por aquela mesma situação. E aí, o que acontece? As pessoas vão parar de tentar. E parar de tentar significa todo mundo correr para aquela zoninha de conforto. O que é a zoninha de conforto? Aquela bolha da zona de conforto. É onde eu toco a minha bola de lado aqui, sem crise nenhuma, eu tenho certeza que não vou errar, que está tudo certinho aqui, só que eu faço só aquilo, né, aquele meu limitinho aqui, não, e o que acontece? A inovação da empresa, acabou, cortou, morreu. Resultado zero, né? Resultado zero. Ninguém vai tentar fazer nada diferente. Então, isso é extremamente importante. Um ambiente de trabalho onde é possível errar, onde se tenta acertar, claro, tentando acertar, mas onde é possível errar. E depois disso, né, demonstrar o quanto cada membro é importante para o todo. Isso gera o pertencimento, onde as pessoas se sentem pertencentes ao meio, ao grupo, né? E aí sim, quando essas pessoas se sentem pertencentes, aí sim a gente pode falar de um grupo engajado, de um grupo verdadeiramente focado no objetivo. E aí sim, com cada parte desse quebra-cabeça, ele vai ficar completo apenas quando todos estiverem lá. E aí, né, depois exemplificar aí para convencer. Então, mostrar o quanto é importante cada atividade para quem vai executar. Deixar muito claro isso, que é extremamente importante, porque as pessoas fazem aquilo que é a prioridade para eles. E o que é a minha prioridade, eu vou fazer primeiro. E o que tem que ser a minha prioridade? A minha prioridade tem que ser aquilo que importa para mim. Na hora que importa de verdade para mim, não precisa ter gerente mandando, diretor mandando, presidente, tal. Não precisa ninguém. Eu vou fazer porque é importante para mim. Ponto final. Ponto final. Isso que é a grande diferença. Quando a pessoa está realmente convencida que a atividade que ela está fazendo no dia a dia dela, ou seja, existe um propósito na atividade que ela faz, ninguém precisa mandar. Ela vai executar com todo o cuidado que deve ser executado, sem ninguém precisar mandar. Então, depois ainda, né, com a parte técnica junto, de padronização, bem treinada, né, tem o centro de treinamento, os dojo, que a gente sempre fala, né, que é extremamente importante, assim vamos garantir a habilidade requerida de cada membro, fortalecendo ainda mais a equipe, também no ponto de vista técnico. E com foco nas pessoas, no ambiente, com todos pertencendo, propósito e técnicas, atingimos a gestão de excelência. Por quê? Porque gera resultado, não é porque é bonitinho, não é porque é politicamente correto, e sim porque gera grandes resultados. E aí eu pergunto para vocês, se faz sentido isso que a gente acabou de apresentar, quais são as expectativas de vocês para essa live de hoje? Coloca tudo aqui no chat para mim, escreve aqui para mim, quais são as expectativas, o que vocês estão esperando dessa live de hoje, porque aí a gente consegue interagir, o quanto mais a gente interagir, mais legal vai ficar essa live. E também coloquem as perguntas, aquelas colocações que vocês queiram aí fazer, tanto para o Grespan, para o Yoshida, para a gente aqui, fiquem muito à vontade, coloca tudo aqui no chat, tá certo? E eu vou lembrando que a gente está fazendo essa série de lives, né, hoje com o Daniel Grespan, amanhã a gente vai receber o Marcelo Takahashi, diretor da Vale, uma pessoa fantástica que já trabalhou na Toyota, o Grespan também conhece bem o Takahashi, uma pessoa muito bacana, de verdade, vai estar junto com a gente aqui também, falando de gestão, muito bacana, para a gente depois fazer esse aquecimento todo, porque no sábado agora a gente tem o nosso workshop em gestão linha emocional, um workshop totalmente gratuito e você tem direito a um certificado de participação, mas
para estar junto com a gente, precisa fazer a inscrição. Então, eu estou colocando agora aqui para vocês, para todo mundo, no chat, o nosso link, que vocês vão ser direcionados para a landing page nossa, onde com nome, e-mail, telefone, é super simples, você está inscrito e a gente vai estar no próximo sábado, das 9 da manhã às 13 horas, fazendo junto com vocês 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais, para a gente trabalhar a nossa parte interna, o nosso autoconhecimento, porque a gente só consegue transmitir coisas boas para as pessoas que estão ao nosso redor quando transborda de dentro da gente. Essa que é a verdade. E depois 2 mais técnicas, misturando a parte emocional, para vocês entenderem como é que funciona o nosso treinamento completo em gestão linha emocional. Então, já sei que algumas pessoas aqui já estão inscritas, então pega o link, manda para os amigos. Quem não está inscrito, faz a inscrição e a gente vai estar junto no próximo sábado, tá certo? Maravilha. Então, Yoshida, a partir de agora eu vou ficar com o pessoal aqui no chat, que o pessoal vai começando a interagir aqui já. Vou ficar conversando com o pessoal. Sempre que tiver alguma coisa bacana, eu trago para vocês para a gente enriquecer esse nosso bate-papo, tá certo? A partir de agora, tá contigo. Vai lá. Gratidão, Borgomoni, pela introdução. Gratidão, Grespan, por sempre apoiar, engrandecer o nosso trabalho. E eu acho que vale a pena, né, como o tema hoje é gestão para excelência, dizer para que nós precisamos ser excelentes, né? Então, eu acho que uma das palavras-chave é satisfação do cliente. E tem uma frase que eu gosto muito sobre inovação que fala assim, que antes do nosso cliente perceber que precisa de algo, né, eu me desafiei antes, busquei, né, novas ideias, tive criatividade e criei uma impressão nova que ele nem sabia que precisava ainda, né? Então, a excelência, eu acho que tem a ver com isso, né, de fazer bem feito e surpreender, né, o cliente que ele estava esperando X, ele ganha X mais Y, né? Então, esse processo que acho que é interessante a gente discutir e depois, na sequência, nós falamos como se constrói isso, né? Por favor, Grisman. Na verdade, tem tanto input, né? A gente já viu tanta coisa aí na apresentação que se a gente for pegar cada slide daquele, a gente consegue conversar aqui 1 hora sobre cada um. Exatamente. Mesmo assim vai ser pouco. Mas eu acho que, assim, antes de falar do cliente, eu queria falar da liderança. Sim. Né? Então, eu acho assim, e tudo que eu vou falar aqui é referente à minha experiência, tá? Eu não estou citando nenhum parágrafo de um livro, eu não estou... É a minha experiência e que eu acho que faz sentido e vale a pena compartilhar, né? Como gestor na Toyota, eu já estou há uns 8 ou 9 anos, por aí. E nesse caminho, né, a gente passa por várias experiências diferentes, né? E começa a aprender que a liderança, né, ser um bom líder é um caminho sem fim, né? Você não vai chegar, talvez nunca, no patamar de olhar e falar, nossa, eu sou um excelente líder, né? Porque esse caminho ainda vai continuar, né? Acho que talvez um dia que você ache que chegou, você está se colocando numa zona de conforto, que é onde você começa depois de ladeira abaixo, né? Será negativo, né? Exato, exato. E liderança nada mais é do que você conseguir inspirar as pessoas, né? Inspirar e talvez assim servir de exemplo para alguma coisa, né? Não necessariamente ser o melhor cara na parte técnica, nem o melhor na parte comercial, mas um mix de tudo isso e que as pessoas olhem para você e falem assim, poxa, o que esse cara fala faz sentido e legal, queria... E aí você sente que as pessoas vêm conversar mais com você, e tem muito coaching de cafezinho que a gente está aprendendo muito agora a fazer isso também. São os feedbacks, pequenos feedbacks que a gente faz de cafezinho e bate um papo, que às vezes tem muito mais resultado do que você marcar uma reunião formal e conversar com alguém e estar ali com o arquivo aberto. Então, acho que é legal a gente perceber isso, né? Seja lá quem estiver vendo aqui, se for líder ou não, entender que a posição ali, que está escrito talvez no seu título de liderança, não quer dizer que você é ou não é um líder, né? Às vezes eu vejo pessoas que fazem parte do staff que são muito mais líderes do que muitos líderes que está escrito ali no crachá do cara que ele tem um cargo de liderança. Então, pensem nisso, né?
E aí, para você ter uma boa liderança, você precisa gostar de pessoas, né? Você precisa gostar de se relacionar, você, né? E para tudo isso acontecer, você tem que gostar de você mesmo antes. Você tem que se autoconhecer, você tem que saber onde você está pisando, você tem que, né, desenvolver isso. Então, acho que esse é o pacote básico, né? Então, se alguém aqui está pensando, putz, isso aí dá muito trabalho, não sei o quê, meu, volta para a sua base, esquece esse negócio de liderança, porque talvez não seja para você, isso não quer dizer que isso está errado, só quer dizer que é um caminho diferente, né? Mas Então, vale pô, lembrar, Grespan, que até gestão da nossa própria vida a gente tem que fazer, né? sem dúvida nenhuma. Começa por aí, né? Começa por aí, né? Você está onde você se colocou, né? Aquele negócio do coitadinho de mim, acho que já ficou para trás aí, né? Pelo número de bate-papos que a gente teve aqui, acho que o pessoal também que vê já sabe disso, já ficou para trás, né? Então, você está onde você se colocou e você tem que assumir os seus erros e as suas vitórias, né? Sem vergonha. E, bom, então tá, pacote básico da liderança, né, mais ou menos o que a gente falou aí, não é fácil, não é fácil. E uma outra dica, inclusive eu estou passando por isso, então faço questão de compartilhar, cuidado com o seu tempo durante o dia, com a correria, sabe? Aquela agenda lotada, que você sai de uma reunião, entra em outra, e você está resolvendo um monte de coisa, mas você está esquecendo de ser um bom líder, está esquecendo da sua equipe, né? Você está envolvido em tudo que é coisa que acontece na empresa, participa de tudo, mas talvez no lugar que você fosse mais importante, você não está conseguindo desenvolver. Eu estou agora fazendo uma autorreflexão e estou montando meu planejamento desse ano, e uma das coisas que eu coloquei é que eu preciso falar mais com o meu pessoal, né? Hoje eu tenho gerentes abaixo de mim, então eu confio muito neles, são pessoas extremamente capacitadas, que têm um excelente relacionamento com a equipe, e eu tenho também, mas não é por isso que eu não tenho que estar ali com todo mundo conversando e mudando algumas coisas, né? Então, essa é uma reflexão que eu estou fazendo também. Não deixem de falar com a equipe de vocês. Desde o nível da pessoa mais nova que entrou na empresa, até o nível mais próximo ao seu, já que você tem que falar mesmo por questões de planejamento, do trabalho, do dia a dia. Não deixem de fazer isso, né? Bom, aí, quando a gente descobre isso, né, você vê que muitas vezes as pessoas da sua equipe são os seus clientes, né? Então, o Yoshida estava falando um pouco de cliente ali. O cliente não é só o cliente final, né? Então, no meu caso, eu trabalho numa montadora e quando fala cliente, sempre vem na cabeça o cara que vai ali na concessionária comprar o carro, né? Que é legal também, adoro ouvir feedback de cliente. E eu ouço muito mais crítica do que coisa boa. Apesar de a gente trabalhar numa excelente montadora, o público é muito exigente, né? Quando você coloca o nome Toyota, a exigência barra vai lá em cima e às vezes eu ouço críticas que fazem sentido, trago para dentro, às vezes eu dou uma filtrada do meu cliente final. Mas no dia a dia tem vários clientes ali, né? Tem vários clientes. Então, quando eu vou pegar um cafezinho ali, a menina que serve o café, eu estou sendo cliente dela, né? Mas em algum outro momento pode inverter essa situação também. Então, você precisa entender em toda essa cadeia que você está envolvido na empresa, quem são os seus clientes e em quais momentos você também pode ser clientes deles, né? Então, é, é uma, é uma rede de conexão aí que você não consegue ser bem sucedido se você não estiver ali bem intencionado, se você não se despir um pouco aí do seu ego, se você não conseguir pisar um pouco no chão ali com todo mundo, porque conforme você vai recebendo elogios e conforme você vai desenvolvendo o seu papel dentro de uma empresa cada vez melhor e tudo mais, o seu ego vai acompanhando isso num nível absurdo. Então, você tem que se policiar para isso também, né? Entendendo isso, você começa a linkar, então, pô, tem uma boa liderança, eu preciso entender quem é o meu cliente, mas eu estou dentro de uma empresa, eu tenho que dar resultado, né? Acho que
Tava o último slide aí que o Borgo colocou, falava um pouco disso, né? E como que eu vou linkando cada coisa dessa? Porque eu não posso ser o cara também só bonzinho, só legal, cada um tem que entregar o seu trabalho, cada um tem que fazer sua parte, e às vezes vai ter que fazer um pouco mais, até, né? Antigamente lá na Toyota, eu lembro que em épocas de projeto a gente fazia, eu nem lembro quantas, mas hora extra pra caramba, né? Hoje não, hoje está tudo um pouco mais Restrito. equilibrado. Restrito, né? Era absurdo e a gente se dedicava mesmo, né? Mas hoje está um pouco mais controlado, mas as pessoas têm que ir além, e você tem que fazer elas irem além. E ninguém. É difícil você chegar por melhor que seja a pessoa do seu grupo, ela não vai ser todo dia que ela vai gostar de ser cobrada ou de ter que fazer uma coisa fora do horário ou entregar algo a mais, né? E Então, é difícil isso, né? Como que você consegue ter isso do grupo? Aí entra nessa parte que você também tocou, que é o desenvolvimento da confiança mútua, né? Então, se você tem um grupo que está alinhado com os objetivos da empresa, que confia em você como gestor, porque sabe que você confia neles, né? E aí sim gera confiança mútua, né? Se vê que você está fazendo ali, está no caminho correto de liderança, tudo, as coisas começam a fluir, né? Começam a fluir. Lógico que diariamente você vai ter as suas pequenas pedras ali para tirar do caminho, mas faz parte de qualquer empresa, aliás, faz parte da nossa vida, né? Então a gente vai ter que aprender mais cedo ou mais tarde, por bem ou por mal, você vai ter que aprender isso, né? Então, acho que são assim maneiras que a gente consegue enxergar que deixam também o trabalho um pouco mais leve, né? Porque não existe fórmula mágica, né? Você está lá, você faz parte de uma equipe, essa equipe tem um objetivo, todo mundo que está ali é importante, você tem que deixar isso claro, você tem que validar isso com o pessoal, como gestor. Essa semana nós tivemos uma apresentação aí do Roshin. Aí, Yoshida, você quer dire, explicar o dire, que é Roshin? o Roshin são as diretrizes, né, estratégicas da empresa, né? Então, você precisa criar o Roshin, depois desdobrá-las em atividades táticas e operacionais, né, até chegar no operacional e cada pessoa fazer o que é necessário para a empresa realizar isso, né? E o Roshin, ele é feito por etapas, né? Por níveis. Então, essa semana a gente teve o deployment do primeiro nível lá, que foi do nosso CEO, e depois do presidente, né? E agora a gente começa a desenvolver o nosso, baseado no deles. E eu chamei uma reunião no Teams com toda a nossa equipe, né? E se a gente for somar, ela vai dar por cerca de 40 pessoas, e eu fiz questão de pedir para todo mundo ali pensar no trabalho deles, linkado com o roxinho do CEO, e falar assim, olha, todo o trabalho aqui é importante para a gente atingir esses itens que estão aqui, né? Então, eu queria que vocês pensassem e E vale lembrar, refletissem, né, no que vocês estão agregando aqui, né? O que vocês estão fazendo aqui para atingir. vale E é lembrar, né, lógico, Cristiano, que lá no nível CEO, o pessoal está pensando 10, 20 anos para frente, né? sim, são coisas, é um pensamento muito que às vezes para quem vê de fora fala assim, nosso cara está viajando, mas é uma visão a longo prazo. Ele tem que fazer a empresa sobreviver nas próximas décadas, né? Mas por mais que seja isso, eu acho que se a pessoa se esforçar um pouco, todo mundo, em todos os níveis, consegue ver ali o que o trabalho dela reflete naquilo que está ali, né? E antigamente eu fazia diferente. Eu falava, assim, ó, o seu trabalho aqui, ó, nesse ponto. E hoje eu já não estou mais fazendo isso. Eu estou falando, vocês têm que refletir e saber aí onde vai estar, Eu né? acho que uma reflexão que é interessante todo mundo ter, Vespan, é uma palavra que eu escutei do Tachibana San, nosso diretor na época, que o espírito de fazer o Kaizen, ou o espírito de fazer bem feito, né, de ser excelente, tem que estar no coração de cada pessoa. Então,
sabendo o que a empresa precisa e a pessoa incorpora ou não incorpora esse espírito, né? Hoje a gente está falando assim, né? É muito simples. A gente tá com uma máxima agora aí que veio do Akio Toyoda. Vocês acho que viram que ele se aposentou aí da posição de presidente mundial da Toyota e agora ele está como chairman do BOD, né? Ou seja, ele vai mandar mais e vai ter mais tempo para curtir a vida também. Então, acho que o direcionamento da empresa não muda tanto, mesmo porque a gente acredita que está no caminho certo, né? Mas ele falou uma coisa muito simples. Ele falou assim: simplesmente faça uma coisa certa. Só isso, né? Ele falou assim: então, se você está diante de qualquer coisa, qualquer desafio, faz a coisa certa, né? Não faz Cada meia um, boca, né? Faça direito, né? cada um dentro de si sabe o que é certo, né? E a gente está vivendo num mundo agora, num período, principalmente aqui no Brasil, com toda essa divergência que tem, o país está rachado politicamente, a parte de religião, parte de novas gerações que estão chegando, que a gente tem que saber respeitar, tem que tentar entender, porque é fácil você falar assim, pô, essa geração nova aí, o pessoal é assim, é assado. O difícil é você querer entender, se colocar ali no lugar deles e enxergar o mundo que eles, do ponto de vista deles, né? Eu já estou com 46. Será que uma pessoa de 20 e poucos hoje, com certeza não, né? Não é nem será. Qual é a visão dessa pessoa? E sabe qual é a melhor maneira de você fazer isso? Conversando com eles. Mas conversando sem querer Impor, né? falar o que é certo, mas ouvir. Fala, e aí, como que você está aqui? O que você está achando da empresa? O que você espera daqui? Né? E você vai ver que tem um monte de gap. Você vai fechar todos? Não. Mas talvez você não precise também, né? Porque o melhor caminho é o caminho do meio, né? Onde os dois se encontram. Vem um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, e aí você chega no meio aqui e vai dar certo. E isso tem que acontecer independente da posição, né? Porque no final das contas, se uma pessoa começar a remar contra, já vai fazer uma diferença ali no rumo do barco, né? Agora é legal, né? Porque tudo que eu estou falando é teoria. Vocês acham que eu consigo fazer isso também? Não, não consigo, Boa parte não. sim, né? Boa parte sim. E eu acho que é importante a gente lembrar disso nesse ponto das de novas gerações, né, Grespan? Nova geração é sempre aquele negócio da passagem do bastão, né? É a passagem do bastão. E a passagem do bastão, quem tem que colocar o bastão na mão do outro é quem está segurando o bastão. A próxima geração só vai botar a mão para trás. A gente que tem obrigação de botar o bastão na mão deles e falar vai. Porque o mundo vai ser deles. Não adianta a gente achar. Daqui a pouco a gente já Exatamente. foi, gente. Daqui a pouco já era, já foi. Essa outra geração está chegando. Então, não adianta ficar, não, porque essa geração é assim, é assada, não sabe nada e quer muito, quer tudo para ontem e tal. Não resolve nada. O mundo vai ser deles. A gente tem a obrigação de transmitir da melhor forma possível. E vamos lembrar que talvez as gerações anteriores falavam a mesma coisa das nossas. Então, Sem dúvida, sem dúvida. não é novidade nenhuma, né? Temos que seguir assim. Você com 20 e poucos anos, você queria trabalhar ou você queria estar na beira da praia? Ah, ainda mais eu de Santos, né? Que já tá Eu já na praia, perguntei por essas isso, coisas. né? É isso aí. Mas, Às vezes mas a gente só quer o assim, título, não quer o trabalho do título, né? É. então em algum momento começou a fazer tanto sentido, né? Que nem vocês, a gente está aqui hoje, 8, 9 e pouco da noite, batendo um papo, tudo, né? Começou a fazer tanto sentido essas coisas que a gente está aqui hoje, numa vibe boa, todo mundo conversando, né? Mas há anos atrás a gente não tinha maturidade para isso. Mas de alguma maneira você foi se envolvendo tanto, não sei o que, falar hoje eu posso contribuir também, né? Exato. Então é uma troca, é uma troca. Você aprende, mas você também tem alguma coisa que dá, né? Mas o que a gente não pode deixar tomar conta é aquela parte do julgamento, né? Então, falar assim, ninguém quer nada com nada, o cara só quer vida boa. Pô, mas todo mundo quer vida boa. Pô, quem que não quer vida boa? Todo mundo. Mas você tem que
tornar essa visão da vida boa uma vida que também vai ter um trabalho, que você também vai ter suas responsabilidades, que também é legal, né? E isso É o sim é processo, né? responsabilidade do gestor. É o né? processo para ter a vida boa, né? Isso, exato, sim. Mas o senso de pertencimento, né? Você está fazendo parte de uma equipe, você não está vindo aqui todo dia só para Bater o sentar cartão. aqui na mesa, bater cartão. Eu estou tentando não falar isso, mas é isso, né? É só para bater cartão, né? Você faz a diferença aqui, a gente gosta. Esse negócio de home office, né? Com a pandemia, ela agilizou muito o processo de home office. Até em empresas mais conservadoras como a Toyota, que isso não era uma prática, ou você fazia, ou você não ia sobreviver, né? E acho que todo mundo passou por um processo onde a sua mesa de jantar virou a sua mesa de escritório, né? E no começo isso é legal, mas isso começa a desestabilizar a sua vida em casa. Você começa a misturar serviço e vida Você privada. começa, né, e vai ter um dia que você vai estar meio pé da vida ali por causa de uma reunião, e isso vai refletir na sua família, e vai ter um dia que você vai estar meio pé da vida porque brigou com alguém em casa, e também isso vai refletir no seu trabalho mais diretamente, porque o ambiente que você se encontra, ele tem uma influência sobre você, não tem como ser diferente, né? Então, acho que a gente está buscando, que nem eu falei, né, o meio do caminho, está buscando o balanço de novo aí nisso, né? E como a gente tem mais experiência, é uma coisa que a gente tem que passar para o nosso pessoal também, né? Como que está cada um, né? Como que você está balanceando, né? Tudo isso que está acontecendo no mundo, tudo isso que a gente está vendo, tudo isso que está acontecendo no nosso país, junto com o nosso trabalho, com os desafios do dia a dia, com as suas tarefas, por mais simples ou complexas que sejam, qual o impacto que isso tem, né? Então, acho que esse é o papel do gestor, né? Sem dúvida. E não dá para ser perfeccionista, né, Grespan? De A gente jeito tem nenhum, que né? rodar 20, 30 tarefas privadas, particulares e da empresa, mas todas têm que rodar, né? E não dá para desligar todas e cuidar só de uma, né? De jeito nenhum, né? É difícil, hein, Yoshida? É, Porque eu, por muitos anos, me julguei perfeccionista. Tô até coçando aqui a boca quando eu falo isso, porque é involuntário. Mas eu sempre tive, assim, gostei das, né? Não, vamos fazer bem feito, não sei o quê. Mas aí você começa também a entender que fazer bem feito é uma coisa, ser perfeccionista é outra. Perfeito. Perfeccionista é aquele cara que está sempre atrás de uma coisa que ele nunca vai atingir. Porque se ele atingir, perde o sentido. Então, mesmo que ele atinja na cabeça dele, ele não atingiu, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes a pessoa acha que perfeccionismo é uma coisa legal. Pô, é legal ser perfeccionista. Eu gosto de tudo certo, eu gosto de tudo bem feito. Não, cuidado. É uma busca sem fim que não vai te levar a lugar nenhum, né? O bom é Deixa as melhor que coisas o perfeito. acontecer. O bom é melhor que perfeito. Sim, o bom é inimigo do ótimo, né? Tem um negócio assim. Isso. Agora, né, nessa fase que eu tô, é engraçado isso, né? Eu tenho um gestor que ele é argentino, meu chefe é argentino hoje, direto. E ele é um cara sensacional, sensacional. Deu uma sorte, cara, deu uma sorte. Eu não sei se você conheceu ele, é Mariano Barriola. Conheci. Meu, o cara é sensacional. E o que eu tô aprendendo com ele, né? E ele fala muito para mim assim, né? Às vezes eu preparo algum relatório que a gente vai explicar para o CEO, né? E a gente, principalmente lá na Toyota, a gente tinha essa mania, né, de em relatórios querer fazer um negócio show. perfeito, né? Perfeito. E eu lembro do primeiro relatório que eu fui apresentar para ele. Ele olhou, ele agradeceu, falou: Nossa, tá muito bom, não sei o quê. Sabe o que eu queria? Eu queria que você explicasse esse relatório para sua esposa e ver se ela ia entender alguma coisa.
Fantástico! Então, assim, nesse momento aí, eu podia ter pensado assim, puta, esse argentino, filha da mãe, não sei. Ou eu poderia pegar e falar assim, pô, o público que eu estou apresentando, o cara não quer saber da 10ª casa depois da vírgula, por que que não sei o que. E aí eu abracei a ideia, né? E falei assim, pô, então é assim. E começa a mudar o seu ponto de vista, né? Sim, E sim. até para o seu pessoal. Às vezes o pessoal vem me apresentar um negócio e fala, cara, desencana disso aí, vamos para frente O, aqui, ó, vamos nisso, né? um negócio que foi chocante para mim é Tatiana San falava assim: começa pela conclusão. Depois explica o porquê da conclusão, né? Porque todo mundo começa e não sei o quê, desdobramento, não sei o quê, estratégia, parará, parará, por isso, né? Depois de 200 horas de suspense, fala, é por isso que a gente vai fazer isso. Ele falou, começa direto pela, pela conclusão, fala os assumptions, né? O que você assumiu dentro desse projeto, né? E depois detalha para o pessoal entender, né? Por que era aquelas assumptions, né? O que você assumiu como critérios e lógica, né? E daí fica claro a coisa. Mas se você fica tentando mostrar 20 alternativas e pesar por causa disso, por causa daquilo, o pessoal se perde no meio da apresentação, né? Também é excelente para os ansiosos, né? Os ansiosos chegam na conclusão e depois você explica o que você fez. Fantástico, isso é muito, mas é uma tática muito boa, né? Para agregar todo mundo no que você está falando. E vamos lembrando aqui que no próximo sábado a gente tem o nosso workshop em gestão linha emocional, totalmente gratuito, você tem direito a um certificado de participação, mas para isso precisa fazer inscrição, então link está aí no chat para vocês, clica lá, super simples, nome, e-mail, telefone, está inscrito. Quem já está inscrito, manda para os amigos. Quem ainda não se inscreveu, corre lá, que ainda tem vaga para todo mundo, beleza? Deixa eu ler um pouquinho o chat aqui, que o pessoal colaborou pra caramba. Tem um monte de pergunta bacana aqui, e se eu não ler, o pessoal vai ficar bravo aqui. O Alessandro colocou aqui, ó, como aliviar as pressões do dia a dia sendo gerente de qualidade da Toyota, Grespan? Como é que é isso aí? Como que você alivia? Onde que você é o teu... Onde que é a tua... Cara, eu acho que cada um tem que ter uma válvula de escape, Válvula de escape. que não vai ser no trabalho. Isso é muito importante. Então, cada um na sua realidade, podendo fazer o que pode fazer com a família, ou seja lá como for, mas você tem que ter uma válvula de escape. É super importante. Então, no meu caso, eu dei sorte, ou não, sei lá, eu moro numa cidade eu moro em Indaiatuba, é uma cidade de interior, né? Não sei se todo mundo conhece, mas é onde tem uma das fábricas da Toyota aqui. E eu gosto muito de andar de bicicleta. Então, por exemplo, essa semana, na terça-feira eu tive uma reunião com o Japão das 3h30 da manhã às 5 da manhã. Então, eu acordei às 3h30 estava na reunião, 5 horas acabou a reunião. E aí, teoricamente, eu voltaria a trabalhar às 8, né, que é o horário que a gente começa. Esse dia eu falei, vou fazer home office, porque você fica meio fora do fuso, né? Então, às 5h40 eu estava pedalando, voltei para casa umas 7h30, depois uns 50 quilômetros aí, e estava bem para terminar o dia. Cansado, lógico, mas bem. Então, assim, a gente tem que ter uma válvula de escape, né? E não é sentar no sofá com o controle remoto na mão, né? A gente tem que ter consciência disso, porque ninguém aguenta só na boa vontade, ali só no, não, tá legal, eu gosto da empresa que eu trabalho, eu gosto, adoro o meu departamento, o meu pessoal, o pessoal é extremamente competente, ninguém me dá trabalho, nada, mas é estressante, não tem como, né? E aí quem gerencia isso é você mesmo, não tem fórmula mágica, E é o você. Grespan, Maravilha. inclusive, Deixa eu continuar aqui, ó, Yoshida, por calma, favor, senão, vai senão lá, a gente não Bart. vai conversar, não vai ler de todo mundo, o pessoal fica bravo. E a Thaís Mori aqui colocou, como você cuida da sua saúde mental, Grespan? É assim, só pedalando? Divide com a gente a experiência aí, além disso aí, o que você faz mais? Vai lá. Eu acho que o pedalando me ajuda muito, Ajuda porque bem. eu acho que é tipo uma meditação ativa, né? Eu consigo conciliar ali, fazer bem a minha saúde, ter essa parte mental que dá uma limpada também, mas eu acho que é um pouco de tudo, né? Por exemplo, não existe uma pessoa que ela vai super bem no trabalho
e está com uma vida super ruim familiar, né? Então, eu acho que você tem que buscar primeiro o autoconhecimento, assim, olhar para você e saber assim, como eu estou, né? A partir desse momento que você consegue enxergar os seus pontos aí de melhoria, você começa a cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, você é um exemplo disso, né? Não é mais assim, eu tô gordinho, então eu tô feio. Não é feio, bonito mais, né, meu? A gente já tá com uma certa quilometragem aí. Então, eu acho que tudo isso ajuda. Você ter um bom relacionamento familiar, você tá sempre tentando se atualizar, ver uma palestra, ver um curso, algo que você acredite, né? Então, eu vejo, às vezes, várias coisas diferentes, mas que, quando você entende, tudo quer falar a mesma coisa, assim, né? A faixa vibracional é muito importante, o meio que você fica, né? Eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto, mas eu vou no boteco todo dia? Não vou, né? Mas quem vai está errado? Não, talvez seja uma fase, né? Mas a maioria das vezes que você vai, você volta você volta bem, mas você Exato. volta carregado também, né? Então, assim, é isso, tomar cuidado aí e se autoconhecer, ver o que faz sentido para você, o que faz bem e ir atrás disso. Maravilha. E o Pedro colocando aqui, ó, o mundo vai ser da nova geração, mas tem muito cinquentão retornando ao mercado, ao mercado de trabalho. Qual a visão de vocês sobre esse tema? Pedrão, isso aí é extremamente importante, porque é a passagem do bastão, cara. Se não tiver a experiência dos cinquentões aí, né, para passar o bastão, não tem jeito, né? Eu tô procurando aqui no celular, acho que tem um filme que chama O Estagiário, é do Robert De Niro? Não, Sensacional. né? Sensacional, De Niro, Quem não viu, vê esse filme aí. Veja, Deixa eu ver se é O veja, o Estagiário. estagiário, veja o É o estagiário, estagiário, né? o Então é um estagiário. cara aposentado ali, ele já deve ter uns entre 60 e 70, né? Tem tantos, né? E aí ele é convidado, tem uma vaga de estágio, começa a ter um programa de estágio para seniors, e ele se inscreve e vai numa empresa super descolada, trabalhar lá com uma mulher que eu não lembro quem é agora. Mas, É, enfim, cara, se a pessoa que ela é a mais velha, não tem como. Ela tem uma experiência que é só dela. Ela pode contribuir demais, demais mesmo. E o mais novo, quando ele tem esse despertar um pouco mais cedo, que ele consegue enxergar isso, são potenciais que ali não tem limite, né? Então, se você acordar ou conseguir fazer que uma pessoa mais nova acorde um pouco mais cedo, né? Eu falar é bonito, mas eu não fui um dos que eu acordei mais cedo também, não. Mas se você conseguir fazer isso, né? É um potencial gigante para a empresa. E a empresa sabe disso. Então, a empresa que está com a cabeça mais aberta aí está fazendo isso aqui que o Pedro falou. é isso aí. Está chamando o pessoal já mais velho para tentar despertar nos mais novos esses valores aí que eles já conhecem, mas que talvez ainda não esteja tão à flor da pele aí. É isso aí. Maravilha. O Alessandro aqui, como levar essa gestão de excelência para os fornecedores que geralmente ou na maioria empresas nacionais familiares com transição de geração? Olha, Fala aí você, né? isso eu posso falar bem, isso eu posso falar bem, porque a gente fazia, o Grespan fez parte, né, junto, a gente trabalhava junto no desenvolvimento de fornecedores, né, a gente, como compras, puxava o desenvolvimento, a qualidade ia junto, todos os departamentos a gente juntava. É bem complicado, mas o mais importante, Alessandro, o mais importante, tem um amigão nosso que, inclusive, fez live com a gente aqui, que fala que a escada a gente deve lavar de cima para baixo, né? Que lavar a escada de baixo para cima, você vai sofrer, amigo, você vai sofrer. Então, como que é lavar a escada de cima para baixo? A gente tem que ir lá na cabeça, lá nos líderes. Se é familiar, é no dono. Entender a cabeça do dono, primeiro de tudo, respeitar demais a pessoa que conseguiu levar a empresa até hoje está viva. Não é porque
está aí meio ultrapassado, métodos ultrapassados, que não vale de nada, muito pelo contrário. A pergunta do Pedro vale muito isso. Entender que chegar até hoje foi muito importante, mas mostrar para ele, fazer com que ele se convença que é possível fazer melhor ainda, que é possível mudar um pouco mais, que é possível entregar melhor, fazer melhor, com mais qualidade, mostrar que qualidade não é custo. Muita gente pensa, né? Muita gente das Ainda acha funções isso. anteriores aí, acha que qualidade, isso só vai me aumentar o custo aqui, vai ficar caro para caramba. Mas na hora que a gente pensa na qualidade desde o início do projeto, na realidade, é uma redução de custo, porque você vai parar de jogar peça fora, você vai parar de jogar tempo fora, você vai produzir melhor. É uma grande redução de custo. E aí sim, quando convencer a cabeça, aí a coisa fica mais fácil. Então, para levar para os fornecedores, tem que chegar lá em cima, tem que lavar a escada de cima para baixo, Alessandro. E tem uma passagem que aconteceu comigo, numa situação, empresa familiar também, o trabalho não andava, né? E eu, né, já citei o Tatibaia-San e falei, Tatibaia-San, está na hora de pedir para trocar de presidente, né? E aí exatamente o que o Borgomoni falou, ele acabou falando, né? Que tem que respeitar por causa dele que essa empresa ainda existe. E dois que eu acho que é importantíssimo, que tem que dar tempo ao tempo. Que a pessoa pode se convencer, né? Pode aprender, pode se sensibilizar, né? E eventualmente até passar, né? E alguém que vem na sequência dele assume o bastão e leva a empresa para outro rumo, né? Mas forçar a barra, ele diz que não faça isso. Sabe uma vez, só mais um minuto respondendo, porque é muito boa essa pergunta aí. Uma vez, a Toyota ela não aplica multa em fornecedor. E eu, em uma certa fase da minha carreira, eu era extremamente revoltado com isso. Porque quem tomava na cabeça ali no momento que o fornecedor mandava peça com defeito era o meu grupo, né? Eu e todo mundo mais, né? Porque qualidade, aí você tem que, né, investigar, saber, né? Aí você vai ver que o fornecedor mandou uma peça com defeito, que ele já tinha mandado a semana passada, que você devolveu, que ao invés dele scrapear, ele guardou lá e mandou de novo, né? E isso daí, cara, acontece, né? Pode acontecer por N motivos, mas acontece. E aí eu falei assim, eu vou me empenhar em conseguir aplicar multa em fornecedor. Eu vou fazer cálculo de homem-hora que eu estou gastando, impacto aqui dentro, fiz tudo. E aí eu fui apresentar na época até para o presidente, que era da época da Toyota. Era o Kondo. Eu lembro que o Kondo olhou para mim assim, eu falei assim, Kondo, a gente não precisa multar todo mundo, mas os top 10, os piores 10, aí vamos multar todo mundo, multa, a gente não está multando, não sei o que dizer. Ele falou assim para mim assim, Grespan, fornecedor para a Toyota, ele é um membro da nossa família. Ele falou, na sua família, você gosta de todo mundo? Eu falei, não, né? Ele falou, e aí quem você não gosta, tipo, você multa? Ou você, né? Expurga, né? Você não tem que Expulso da saber família. conviver com eles, você não tem que saber... Puta, cara, mas deu no meio da minha perna, né? Então, assim, eu acho que é isso, tá? Não é fácil esse exemplo que vocês deram, né? De baixo para cima, tudo. Mas, assim, quer quebrar o fornecedor no meio? Ajuda ele. Boa, Coloca o seu time para ajudar. boa. Vai lá, humildemente, e fala assim, cara, você está fornecendo peça ruim para mim, ou você está me dando problema por isso, isso, isso. E não dá, porque a nossa condição aqui é de parceria. Né? O que você está precisando? Né? Eu cheguei a deixar engenheiro um mês em fornecedor para ajudar. E uma máxima que eu escutava muito nessa época é: para a Toyota ser forte, ela precisa ter fornecedor forte. E para o Sim, fornecedor ficar forte, nós damos suporte. É isso aí. exato. Vamos continuando aqui. Excelente. Vamos lá. O Pedro de novo aqui, ó. Hoje estamos vivendo o mundo analógico versus mundo digital. As atividades de execução manuais e rotina do dia a dia têm um desafio grande com o meu time de chão de fábrica. Esse desafio, essa passagem é importante, né? A gente É,
precisa Tá entender a bem. dificuldade de cada um. Acho que esse é o grande ponto, né? Acho que esse é o grande o ponto-chave, Pedro. O ponto-chave É, é esse. Entender a e dificuldade de cada capacitar, um. né? E aí Capacitar capacitar. também. E aí capacitar. Entender a dificuldade de cada um e capacitar. Por quê? Porque o grupo não é uniforme. Não adianta imaginar que você vai dar um treinamento para o grupo inteiro e está todo mundo 100% e pau. Não vai. Não, infelizmente, não é assim. Uns vão ter um pouco mais de dificuldade, outros mais facilidade, e entender essa dificuldade de cada um e capacitar esses que têm um pouco mais de dificuldade, que vão tornar a tua atividade aí mais tranquila. Beleza, Pedro? Vamos junto. Ei, Wilde, fez gracinha aqui, ó. Grespan, sua esposa entendeu o relato. Ei, Wilde. Eu acho que entendeu, Cara, né? Se não o eu não primeiro, o lembro se segundo eu, entendeu, certeza. eu não lembro se eu cheguei de fato a apresentar para ela, mas eu tenho certeza que ela entenderia porque ela é uma pessoa extremamente inteligente, né? Visto que ela Aê. está casada comigo. Então, é, Que mas assim, beleza. a reflexão, né? Se você quiser trocar da esposa, põe a mãe no lugar, põe isso aqui, mas assim, cara, você tem que dar o recado, É isso aí. entendeu? Vai chegar um momento que o que você vai apresentar é para dar o recado, né? Então, o que que você precisa? Pergunto direto para o meu pessoal hoje, né? Às vezes eles fazem um slide maravilhoso, uma apresentação. Eu falo assim, tá bom, qual que é a mensagem disso tudo que você está falando aqui? Qual que é a mensagem? O que que você quer passar? Ah, quero passar isso. Pô, e aonde que está isso Como aqui? tá isso aqui? É. Né? E Tati Balançan disse que no BOD, né, tem o famoso A3, tem o A4, né? É um A5. Um A4 dobrado no meio, você vai para a reunião com um Com A5. três Eu frases. fiquei sabendo que teve uma pessoa que foi apresentar uma coisa para o Akio lá, no Japão, né, para o Akio Toyoda, e tem uma antessala antes da sala dele, e o cara tava com várias versões de relatório lá para apresentar, né? Pô, dependendo do jeito que eu entrar da cara dele, eu vou apresentar esse. Mas era a primeira vez que estava indo lá apresentar para ele. E falou que a pessoa que fica nessa antessala falou assim: o que é esse monte de coisa que você está trazendo? Ah, são os relatórios. Se você entrar na sala dele com isso daí, você não vai nem conseguir cumprimentar, ele vai mandar você embora na hora. O cara falou, mas como assim? O que eu tinha que trazer? Você tem que entrar lá e conversar com ele. Explicar o que está acontecendo, o seu ponto de vista. Né? Lógico, aí você abre aí o computador, mostra alguma coisa de suporte, mas é isso. Não é ficar vendo o É report suporte. só. É suporte, né? Conclusão, e por que que Explicação é de importante relatório. fazer isso? É exatamente isso. É isso aí. O Wildner falando aqui que a idade é só um número, né? O importante é sempre estar jovem, com a cabeça boa. A Thaís Moura aqui falando respeitar a lei sistêmica na história de se lavar a escada de cima para baixo. Pô, valeu. Ótimo. Grespan, por incrível que possa parecer, essa 1 hora já passou. Assim, ó, pau, Caramba. já era. Já passamos 1 hora nesse nosso bate-papo aqui. Imensa gratidão, coisa muito boa. Sempre muito bom poder ter você aqui, muito legal. Esse nosso bate-papo flui, a gente podia ficar horas aqui, mas o nosso limite é essa 1 horinha. Então, por gentileza, as suas considerações finais. Deixa aquele recado bacana pro pessoal aí, aquela mensagem boa. Vai lá. Bom, eu comecei agradecendo e termino agradecendo. Um bate-papo com uma energia muito boa. E eu acho que a gente está aqui, né, começando um ano, cada um deve estar aí fazendo os seus planejamentos, né, e tudo. Então, gastem mesmo, invistam um tempinho nisso mesmo, que vale a pena, né? Coloquem aí claramente os seus objetivos, coloquem os pingos nos is aí para começar um bom ano e que seja um ano excelente para todo mundo. Tomem muito cuidado com a faixa vibracional de vocês. O mundo está louco, tem muita coisa ruim acontecendo e muita gente trabalhando duro para engrandecer as coisas ruins. Então você vê notícia de guerra, que é uma tristeza do caramba, não quero nem saber quem está certo, quem não está, mas enquanto a gente está aqui fazendo palestra, tem às vezes míssil caindo na casa de outra pessoa ali, né? Outro irmão nosso aí, né? Então, cuidado com essas faixas vibracionais, cuidado onde vocês estão investindo o tempo de vocês, né? Tentem aí
investir esse tempo em coisas que sejam construtivas, né, em coisas que vão elevar aí a faixa vibracional, porque isso é muito importante. Eu aprendi isso nessa época de pandemia e é uma coisa que eu sempre falo. Então é isso, agradecer vocês e obrigado pelas perguntas, pela participação. Espero que eu possa ter contribuído aí. Realmente foi rápido, às vezes a gente fica um pouco desconexo, porque é muita coisa que a gente quer falar, mas espero que a gente tenha contribuído aí com um pouquinho com cada um e estamos aí, né? Maravilha, contribuiu demais, Grespan, imensa gratidão. Yoshida, vai lá, considerações finais, vamos. Bom, também, né? Gratidão, Grespan, gratidão, Borgo, gratidão a todos pela presença. E um exemplo, né, de energia e coisas boas, né? O Grespan. Esse carro que está aí atrás do Grespan, né? É o sonho do Grespan, né? Era trabalhar com carro esportivo, não sei o quê. E esse sentimento que sempre teve dentro do Grespan, né? Gera uma vibração que as coisas vão acontecendo e se concretizam. Então, a gente começar, né, a ter um grande sonho, né? O Borgomoni me resgatou quando eu tinha já desistido do sonho. Fez uma pergunta, né? Onde foi parar o compromisso com o seu sonho, né? Engoli seco, parei de procrastinar, parei de continuar sendo cuzão, né? Medroso, né? E estou andando para frente agora, né? E entendendo melhor, né? Que essa energia, né? Se a gente fica preocupado, vai dar errado, vai dar errado, porque a gente está pensando que vai dar errado, né? Não, eu tenho um sonho, eu quero ver ele realizado, tal, e porque é importante, porque é bom, né? Então a gente vai trabalhando mentalmente e isso ajuda isso a acontecer, né? Então é disso que se trata viver, né? E uma parte do passar bem o bastão é isso, né? Que a gente entenda que tem que ser positivo, né? E tudo pode dar errado, mas se eu acreditar que vai dar certo, né? Ele começa a dar certo, né? A gente tem que trabalhar para dar certo, né? Gratidão, pessoal. Imensa gratidão, Yoshida, imensa gratidão, Grespan, gratidão a cada um de vocês. Vou lembrando antes aqui que amanhã a gente recebe o Marcelo Takahashi, diretor da Vale, né? Vai estar aqui com a gente falando um papo excelente aqui também sobre gestão. Grespan é fã dele, tenho certeza que vai estar junto aqui com a gente. E aí... Se uma hora passa assim comigo, eu fico imaginando com ele. Vocês precisa colocar mais. Com ele voa, normalmente estoura com ele. É assim mesmo. E a gente vai estar aqui, está todo mundo convidado, o mesmo link, mesma sala aqui do Zoom, todo mundo junto, todo mundo convidado para a gente fazer essa nossa última live, lembrando que no sábado a gente tem o nosso workshop. Então, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês. Isso que o Grespan falou da parte de vibracional, extremamente importante, pensamento positivo, Yoshida completou falando do pensamento positivo, de sonho. A gente tem que sonhar, a gente tem que colocar um ponto lá na frente, aonde que eu quero estar, aonde que eu vou chegar, criar o nosso plano para chegar lá e a cada dia ter certeza que você deu um passo em direção a esse sonho. Brilhar muito nesse caminho, né, Borgo? Importante. Esse é extremamente importante. Muitas vezes a gente faz isso para a empresa, faz cronograma, faz um monte de coisa e a gente não faz isso para a gente mesmo, infelizmente, mas precisamos começar a fazer. Então, o planejamento que o Grespan falou no começo do ano é importante para a gente ter muito claro qual que é o nosso sonho e que passo que a gente vai dar a cada dia. Extremamente importante. Vamos assim, tenha um propósito, saiba qual que é o seu propósito de vida, aquilo que você realmente está fazendo aqui nessa terra. Tenho certeza que não é comer, levantar, acordar, comer, trabalhar o dia inteiro, depois voltar, dormir, comer de novo, dormir. Com certeza não é isso. Com certeza você tem alguma coisa para fazer, para realizar aqui nessa nossa vida. Entenda muito bem isso. Coloque o sonho na frente, que a vida fica mais leve, as coisas se realizam e faz aquilo que você faria até de graça. Esse é o teu propósito. Por isso que a gente está aqui disseminando conhecimento, realizando o nosso propósito. E é para vocês que a gente está aqui. Porque vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui com a gente para dividir, para receber um pouco de conhecimento, para trocar conhecimento, que é extremamente importante. Então, gratidão a todos. A partir deste momento, todos os microfones estão abertos, porque o nosso aplauso vai para vocês. Imensa gratidão. Gratidão, Borgo. Valeu. Gratidão a todos. Gratidão. Até amanhã. Valeu.